respectivamente. Então, pessoal, esse bloco vai trazer para a gente um conhecimento agora um pouco mais refinado sobre os protocolos, né, os modelos padrão de protocolos. E o primeiro que a gente fala aí é o modelo mais famoso, mais conhecido, que é o modelo OSI. Ele gera um padrão internacional para que todos os códigos de dispositivos de placa de rede, né, dispositivos de interconexão, eles tenham uma unidade, um padrão de comunicação. Isso aí permite, por exemplo, que a placa de rede da Intel ela se comunique com uma da Tricom, né, ou uma placa de rede, por exemplo, Realtek, beleza? Então, olha aí, ó. Teve necessidade de criação de padronização, aí tem a ISO OSI, tá? Que define isso daí, tá? É bom você saber a International Standard Organization e o Open System Interconnection, né? Então ele vai criar regras para níveis de serviço. Tá joia? Então, olha lá. Princípios do modelo OSI. Então ele tem lá 7 camadas, né? Cada camada deve fornecer um serviço ou um conjunto de funções. Então, o que é que o padrão ISO, OSI, né, o modelo OSI, ele estabelece? Que ele divide ele em 7 camadas. Cada uma dessas camadas ele vai ter uma função específica para fazer, um serviço para fornecer. E aí é aquele conceito que a gente já viu, bastante batido, de abstração. O serviço que está sendo fornecido pela camada de baixo só fornece para mim uma interface para que eu faça uso daquele serviço. Debaixo dele, daquela interface, vai ter lá toda a implementação, toda a complexidade vai estar lá. E eu não preciso saber. Beleza? Então, ó, são 7 camadas, cada camada deve fornecer um serviço, né, e conjunto de funções. Cada camada deve fornecer um serviço sem duplicação de função. Ou seja, cada camada é específica. Deve garantir, tá, padronização internacional, beleza? Interoperabilidade com outros protocolos, beleza? E outros dispositivos, outros hardwares. Limite de camadas para evitar a complexidade do protocolo, ou seja, esse limite de camadas deve evitar a complexidade. O que ele está querendo dizer? É que eu posso ter 10, 20, 30 camadas no protocolo, quando eu crio um protocolo. Foi convencionado 7 camadas, o modelo OSI, joia? Porque era uma quantidade, um número bom, um número razoável, para você dividir ali as funções de rede em 7 camadas, de forma a dar ali, para cada uma delas, funções específicas, sem sobrecarregar alguma camada. Digamos, se fossem 2 camadas para fazer, você teria 2 códigos, né, e ter que implementar ali coisas complexas. Ao passo que você tiver 7 camadas, você tem 7 funções sendo fornecidas, 7 serviços sendo fornecidos. Então você divide mais, você equilibra mais essa questão e deixa a complexidade para você trabalhar na camada. Então, eu quero melhorar uma performance, quero melhorar um determinado recurso que tem de rede, você vai trabalhar em uma daquelas camadas e vai melhorar o código daquela aplicação visando aquela camada. Se fosse poucas camadas, você trabalharia com mais código para ter que mais condicionais, mais condicionantes, né, para estar sendo avaliado. Então, ó, o número de camadas deve ser grande o suficiente para que as funções complexas fiquem separadas, tá? Porque eu não posso ter, se eu tivesse poucas camadas ali, eu teria mais código
complexo junto, né? E ali para uma manutenção, alguma coisa, seria ruim. Mas ele também deve ser pequeno o suficiente para evitar muita complexidade, né? Se tivesse muito pequeno, tá? Ia ter muita mais complexidade para manter ele, né? Tem que garantir independência, reutilização e adaptabilidade de código. Isso aqui é uma padronização universal. Então, a Tricom consegue utilizar os seus equipamentos. Se eu, na minha empresa, utilizar uma placa de rede que não é da Tricom, como eu utilizo o protocolo, que ele é universal, ele segue esses padrões, independente do hardware, vai existir a comunicação. Princípios do modelo OSI. O OSI, ele não diz como fazer, mas sim o que deve ser feito. Ele não fala como é que deve ser implementado. Ele diz, olha, é sugerível que você utilize essas 7 camadas aqui, e essas 7 camadas você vai implementar essas funcionalidades nela. E aí você faz o código ali. Aí sim você vai fazer o código baseado naquelas camadas. Tá? Então ele usa esse princípio aqui, ó, do dividir para conquistar. Ele divide em 7 camadas as suas funções para que deixe menos complexo, tá? essa programação das funcionalidades. Tá? Relacionamento entre os serviços e camadas. Então, ó, o que é um serviço? É um conjunto de primitivas, lembra lá aquelas primitivas que a gente já viu, né? São as funções específicas, né, de conexão, né, de abertura da conexão, né, do envio do dado e fechamento é a operação efetivamente. Tá? São as primitivas que uma camada fornece à camada imediatamente superior. Então, um serviço, quem está em cima usa o serviço de baixo, não o inverso. Né? Eu não tenho uma camada aqui e a camada está usando um serviço da parte superior. Lembrando aí para vocês, aquela parte de arquitetura, né, de computadores, ou então de programação de forma geral, eu não tenho um serviço, né, eu não tenho uma aplicação que usa uma API ou um framework em cima, né? Ele está usando o serviço que é fornecido ali para uma aplicação de um nível mais abaixo, que implementou as complexidades ali embaixo. Beleza? Então, ó, o que é um protocolo? Protocolo é um conjunto de regras que controla o formato e o significado entre a comunicação. Tá? Igual aquele exemplo que eu falei lá do presidente. Né? O presidente está no mesmo nível hierárquico do que o outro, tá? Em visita fora, sei lá. E aí tem que ter um protocolo ali de comunicação comum. Beleza? Então, o transmissor e o receptor usando o mesmo nível de conversação, sendo que eles estão no mesmo nível da camada. Não é? São camadas equivalentes. Eu não tenho um protocolo, tá, sendo aplicado para eu usar ele numa camada que não seja a mesma equivalente que a minha na outra máquina. Então, serviço e protocolo são conceitos diferentes que podem cair em prova. Tá? Perguntando lá, o serviço é utilizar uma API, utilizar uma função, um serviço que está sendo fornecido para mim, tá? Numa camada de baixo. O protocolo são as regras que estabelecem a minha comunicação com o meu par equivalente na outra máquina. Então, ó, olha aqui, essa imagem fica mais fácil para a gente entender. Então, o serviço, eu devo levar em consideração, tá, essa questão aqui, ó, vertical, né? Tá certo? Então, o serviço, eu uso o serviço da camada de baixo. Então, eu estou aqui, ó, na camada N, então eu estou, a camada N-1, ela está fornecendo um serviço para a camada N, né? Beleza? Fornece um serviço para a camada N. A camada N está fornecendo um serviço para a camada N-1, né? Porque a camada N mais 1
está usando o serviço que está aqui na camada N, né? E a camada N mais 1 vai utilizar-se dos serviços que estão aqui na camada N, na camada de baixo, né? Ao passo que o protocolo, nesse nível de camada, ele é equivalente ao mesmo protocolo na outra máquina, né? Esse conceito aqui é importante, pessoal. Tá joia? Eu não tenho aqui, por exemplo, a camada N-1 utilizando os serviços da camada N, por exemplo, ou utilizando os serviços da camada N mais 1. Não teria isso daqui. Tá joia? O fator é o seguinte, ó. A camada N mais 1 aqui, ela utiliza o serviço da camada de baixo, a N, e por tabela utiliza o serviço aqui da camada N menos 1, tá? Mas indiretamente, né? Porque ele vai passar o pacote que ele precisa ser tratado e executado, né? Modificado pela camada de baixo, que vai fornecer o serviço de alguma operação, e esta camada aqui é quem vai fazer essa ponte para ele, beleza? Então, ao passo que aquela camada lá em cima, ela não sabe o que é que foi feito aqui embaixo. Isso aqui é uma caixa preta para ela. Ela não precisa saber como é que foi implementado. Ela usa o serviço só. Tranquilo? Vamos seguir. Então, olha aí o famoso modelo OSI de 7 camadas. Então, a gente tem aqui, ó, o computador A, certo? Primeira camada é a camada física. Ela trata de reconhecer quem está ligada fisicamente com ela. Então, todos os dispositivos que estão ali na minha rede, fisicamente, eu consigo me conectar fazendo a transmissão de pulsos elétricos, né? Então, a minha máquina se conectou no switch ou no hub, que ele vai transmitir o pulso elétrico ali para aquela outra máquina, que é a máquina destino. Todas elas estão no mesmo domínio. Tranquilo? Eu tenho uma camada de enlace, que a camada de enlace é responsável pelos frames, tá? Os frames são... outro detalhe aqui, ó, a camada física fornece um serviço para a camada de cima, a camada de enlace, que é colocar os frames dentro do meio físico e enviar aqueles pulsos elétricos. Aquela codificação ali de como enviar, como fazer a frequência ali de pulsos elétricos, a camada de enlace não precisa saber como é que ele vai fazer isso daí. A camada de física é que implementou a codificação correspondente ali para isso aí acontecer. Tá? Então, a camada de enlace tá acima. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o envio de frames, faz a verificação de erro, codificação, tá, de erro, a multiplexação a nível de frames, tá certo? De canal, do meio físico, e principalmente verificação e correção de erro, tá? De frames. Beleza, mas aqui, nesse nível de enlace, eu tenho os endereços MAC. Né? No nível de enlace, eu tenho endereçamento MAC. Somente com esses caras aqui, ó, o nível 2, eu consigo ter uma comunicação tranquila dentro da minha rede. Na minha rede local ali, se eu inventasse, eu programador, eu quero inventar um protocolo de rede aqui. Vou programar ali. Aí eu programo só utilizando comunicação via MAC. Porque eu tenho as identidades de todos na rede. Vou fazer o broadcast, vou tentar atingir a máquina que tem um MAC XYZ, beleza? Só que ele tem uma limitação. A limitação é atingir redes remotas. Como é que ele vai fazer isso daí? Aí, pessoal, é que entra a camada 3, além da camada de rede. Joia? A camada de rede, que é o nível 3, ela vai utilizar-se dos serviços da camada de baixo, que ela não sabe como é que é implementado, mas ela tem uma inteligência. Qual que é a inteligência dela? Ela sabe endereçamentos lógicos. Os endereçamentos lógicos são endereços fictícios, inventados. Tá? Para quê? Para que ele tenha ali
pode trafegar por redes remotas. Aconteceu no meu cliente. Eu tenho